Olá, colegas. Um ponto fundamental que nós devemos observar acerca do desenvolvimento da psicanálise é que ela se trata de uma teoria que parte ou que surge através de uma prática clínica. E mais especificamente, a prática clínica desenvolvida nos estudos sobre a histeria, em que Sigmund Freud vai participar juntamente com Joseph Breuer, ainda na velha Viena da segunda metade do século XIX. Mas, afinal de contas, nesse percurso que se faz a partir das escolas da psicanálise, o que vem a ser psicanálise? Psicanálise é um termo criado por Sigmund Freud em 1896, ou seja, um ano após a publicação dos estudos sobre a histeria, em que Joseph Breuer e Sigmund Freud fazem um estudo de vários casos de mulheres pacientes deles na clínica vienense. Então, esse termo foi cunhado por Sigmund Freud para nomear um tipo particular de psicoterapia, ou seja, uma terapia da psique, da mente. Psique, lembrando que esse termo vem de psique, alma em grego. Proveniente do método catártico desenvolvido por Joseph Breuer e pautado na exploração do inconsciente, com a ajuda da associação livre por parte do paciente e da interpretação por parte do analista. Essa é uma referência que nós trazemos aqui do Dicionário de Psicanálise da psicanalista Elizabeth Roudinesco. Bem, essa definição já nos traz o conceito de psicanálise juntamente com a origem dela, a partir do método catártico de Joseph Breuer, com a técnica e método da psicanálise, a técnica da associação livre e o método da interpretação, e o objeto que vai vir se tornar o objeto por excelência da psicanálise, que é o inconsciente, que nós vamos ver a seguir, né, nos próximos módulos, que esse inconsciente, ele só se mostra através das suas formações. Mas veja, esse conceito muito bem elaborado que nós temos hoje, ele é um conceito que vai vir a se desenvolver a partir das observações iniciais. E que observações iniciais serão essas, colegas? As observações da clínica da histeria. Porque o início da psicanálise é marcado pela clínica da histeria. E o que vem a ser essa afecção, se podemos assim chamar, que se tornou bastante comum nos círculos médicos e muito comentada nos círculos médicos na segunda metade do século XIX, em Viena, Paris, conhecida como a histeria. A histeria, ela começou, na verdade, ela já estava dentro de uma medicina da época, uma medicina que é organicista, que buscava as causas desse fenômeno, um fenômeno para os médicos da época sem explicação, e que vai ganhar outros contornos a partir de quê? Dos estudos de Charcot, dos estudos de Joseph Breuer, da clínica praticada por Breuer e da clínica freudiana. Vamos entender um pouco a histeria a partir da história do que vem a ser essa histeria, esse termo histeria que até hoje ele é muito comum. É comum não só na psicanálise, mas ele está no nosso senso comum, assim como outros termos psicanalíticos.
Veja só, a histeria ela foi observada a primeira vez por Hipócrates, médico grego, que viveu entre 460 e 377 a.C. A histeria vem do termo grego hister, que é útero. E lá na Grécia Antiga, Hipócrates vai observar esse fenômeno acontecendo em mulheres. Por isso a associação hister, de útero, com histeria. E que ele descreveu, colegas, como um problema de circulação entre o útero e o cérebro. Ora, o que significa isso? Para Hipócrates e os médicos da época, as mulheres elas sofriam de uma espécie de leveza do útero. Que leveza era essa? Eram úteros que não geravam filhos. Logo, essas mulheres, elas precisavam gerar filhos, ou seja, era uma doença relacionada entre tudo à sexualidade feminina. As mulheres que não geravam filho e que provavelmente eram aquelas que não tinham relações sexuais, não realizavam o matrimônio, elas estavam mais propensas a ter observação desse tipo de fenômeno, em que o útero sem filhos ele se tornava leve e gerava um tipo de circulação entre útero e cérebro, que o que, colegas, iria afetar esse sistema nervoso, que ainda era desconhecido para os gregos na época. Logo, a histeria ela vai ser caracterizada desde o início como uma doença particularmente feminina. Desde o início, estamos com Hipócrates há mais de 2000 anos, a histeria sendo considerada uma doença feminina. No que isso cabe à psicanálise? Isso cabe à psicanálise porque a medicina se desenvolve muitíssimo de Hipócrates até os dias atuais. Mas no século XIX, a medicina ela se pautava no modelo organicista, em que para se ter alguma doença era necessário se ter algum comprometimento orgânico, em que doença significa uma lesão orgânica. Ora, se nós temos uma fratura, nós temos uma lesão. Se nós temos uma gastrite, nós temos uma lesão no órgão. Mas no que isso concerne a histeria? Desde o início, vai se observar que o quê? Que as pessoas que estavam sob essa afecção, e eu vou chamar assim afecção, esse fenômeno da histeria, elas não apresentavam nenhuma lesão orgânica, nenhuma lesão no corpo. A histeria, ela não parecia ser causa, consequência de algo que era físico. Havia sintomas físicos, como paralisações, como cegueiras, sintomas na ordem do que? Do sistema sensório-motor, mas esses sintomas físicos e outros sintomas psíquicos, eles não tinham origem, causa orgânica. Logo, numa medicina que se pautava em que a doença ela precisava ter uma causa orgânica, que era a medicina do século XIX, a medicina dos tempos de Freud, considerando que Freud nasce em 1856, a histeria, colegas, naquele momento, ela passa a ser questionada enquanto uma doença e passa a ser considerada por muitos círculos médicos como uma espécie de fingimento, de simulação dessas mulheres. Ora,
Essas mulheres, elas não estariam doentes, já que elas não teriam o quê? Elas não teriam um dano orgânico. Eram sintomas psíquicos e sintomas físicos, como paralisias, como cegueiras, mas organicamente nada. Fingimento. Outra corrente pensava que o quê? Que se não era fingimento, era loucura. E se era loucura, essas mulheres elas precisavam ser asiladas, irem para instituições específicas. Então a histeria, seja de um modo ou de outro, ela não estava sendo olhada como uma formação psíquica. Vai ser Jean-Martin Charcot, médico francês, um dos pioneiros que vai utilizar a hipnose para provar que a histeria ela pode ser provocada pela hipnose ou pode ser retirada pelo método hipnótico, ou seja, os sintomas da histeria, eles podem ser colocados em alguém ou retirados de alguém pelo método hipnótico. O Charcot vai começar a hipnose, que é derivada do mesmerismo, é a sucessora do mesmerismo, para provocar e desaparecer sintomas. E as aulas de Charcot no Hospital de Salpêtrière, na França, vão se tornar muito famosas, tanto que vão chamar a atenção do jovem médico vienense Sigmund Freud, que sai de Viena, já tendo contato com Breuer, para assistir às aulas do Charcot. Vejam só, nessas aulas, que o Freud vai muito bem observar, ele percebe que existe aquele método, a hipnose enquanto método, que provoca e desaparece sintomas histéricos, que seriam, por sua vez, mudanças fisiológicas no sistema nervoso. Naquele momento, o Charcot vai trabalhar na sua clínica com pessoas que sofreram eventos traumáticos, tanto mulheres quanto homens, mostrando que, por sua vez, que a histeria, ela não vai ser um fenômeno exclusivamente feminino, mas também masculino. Então, esse momento é crucial para tirar a histeria de um campo somente feminino e passa a ser uma afecção que também vai acometer homens. E naquele momento ele vai trazer homens que trabalhavam em estradas de ferro, em construções que tinham sofrido situações traumáticas e que estavam, por sua vez, desenvolvendo esse tipo de sintomatologia tida como histérica. Por que histérica? Porque não tinha uma causa orgânica. Logo, a histeria ela vai ser percebida, veja, quanto uma patologia de origem traumática, enquanto uma neurose. E o que a hipnose faz? A hipnose, enquanto método, retirava os sujeitos do que chamavam de consciência. Retirando esses sujeitos dessa consciência, se podia tanto provocar os sintomas quanto retirar os sintomas. Entretanto, quando os sujeitos tinham retorno da consciência, os sintomas apareciam, a exemplo dos histéricos. Eles reapareciam. Então, o que é importante, colegas, nesse momento, é pensar que a histeria, ela deixa de ser algo exclusivamente feminino e passa a ser também masculino.